Olá, amores! No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de equações, certo? Falando um pouquinho mais sobre as equações com frações e as equações com frações e parênteses, certo? Então, qual é o processo para resolver as equações com frações? Quando a equação tem fração, a gente, para resolver, vai pensar na ideia de fração equivalente, tá? Então, a gente vai tentar reescrever esta equação, né? Utilizando os princípios de equação equivalente, mas reescrever ela apenas com números inteiros. Então, como é que eu faço para transformar uma equação que tinha fração em uma equação equivalente apenas com valores inteiros para Ju? Gente, para fazer isso existem duas possibilidades, né? A primeira, que é você multiplicar todos os termos por um mesmo número, né? E que número é esse? Um número que de algum modo cancela os denominadores. E a segunda forma, né, que a gente é muito utilizada até, que é você colocar todos os termos sobre um mesmo denominador. É conhecida como a técnica, né, de fazer o MMC na equação, certo? Vamos aos exemplos para poder entender melhor. Então, né, na primeira situação, no primeiro caso que eu comentei aqui, que é a primeira possibilidade, uma das formas de resolver, a gente multiplica todos os termos por um mesmo número. Mas que número é esse, né? Gente, no caso da equação, ela ter apenas um denominador, como é o caso dessa equação que está aqui, o número que a gente vai multiplicar é o próprio valor do denominador. Então, a gente, para resolver essa equação, para transformar essa equação que tem fração em uma equação apenas com valores inteiros, eu vou multiplicar todos os membros dessa equação pelo denominador, certo? Que aí eu vou conseguir anular a minha fração e ficar com uma fração equivalente apenas com valores inteiros, tá claro? Aqui a gente está utilizando o princípio da igualdade, ok? Então é como se eu estivesse dizendo que eu vou multiplicar o primeiro membro todo por 10, certo? E vou multiplicar também o meu segundo membro, tá? Todo por 10 também. Quando eu multiplico o primeiro membro por 10, né, como eu tenho dois termos, é como se eu estivesse fazendo a propriedade distributiva, né? Esse 10 vai ser multiplicado pela fração x sobre 10 e o 10 também vai ser multiplicado pelo valor menos 1, ok? Então, eu vou distribuir esse 10 para todo mundo aqui do primeiro membro da minha equação. Por isso que a gente diz que multiplica por um número, certo? Que cancela os denominadores. O objetivo principal é esse. Então, eu escolhi 10 porque quando eu fizer 10 vezes x sobre 10, eu vou cancelar o meu denominador. Então, aqui vai ficar x menos 10, certo? Por que menos 10 para Ju? Porque é 10 vezes menos 1, que é igual a 30. Então, eu peguei a minha equação, que inicialmente era uma equação com fração, transformei ela em uma equação equivalente apenas com valores inteiros, eliminando a fração, tudo bem? E agora eu vou resolver a equação normalmente, como eu já fazia, né, para os casos de equações mais simples. Agora, então, eu posso dizer que o x, ele é igual a 40. Ficou claro aí, né, galera? Essa é a primeira forma de resolver as equações com frações. Na segunda forma de resolver, né? Deixa eu passar aqui para outra forma. Na segunda forma de resolver, o que é que acontece? O que é que tem lá, o que é que estou dizendo aqui dessa segunda forma, né? A gente coloca todos os termos sobre o mesmo denominador, certo? Ou seja, pensando aqui ainda nessa mesma equação, tá? Então, essa primeira que a gente já resolveu de uma forma, tá? Agora, pensando ainda nessa mesma equação, deixa eu mudar esse meu cursor de lugar aqui para ficar melhor da gente trabalhar e não atrapalhar a visualização de vocês, certo? Pronto. Então, aqui agora, ó, utilizando utilizando esse outro processo de colocar todo mundo através do mesmo denominador. Como eu só tenho uma única fração aqui, não vou precisar pensar, né, nos outros denominadores, o MMC é o próprio 10. Se eu tivesse outras frações, eu ia fazer o MMC de todos os denominadores e colocar ela como frações equivalentes, certo? Então, aqui no primeiro membro, ó, né, eu posso dizer que as equivalentes seriam 10 dividido por 10 é 1, vezes x, que é x, e aqui 10 dividido por 1, lembrando que aqui, né, o denominador deste 1 é o próprio 1, 10 dividido por 1 é 10, vezes 1, 10, igual, né, aqui do lado de cá, da mesma forma, eu vou pensar na ideia das frações equivalentes, então é 10 dividido por 1, que é 10, vezes 3, 30. Para Ju, mas a minha equação aqui, ela ainda está com fração, né? Tá aqui sobre 10 sobre 10. Como é que eu faço, né, para tirar esse 10 agora? Gente, o processo para tirar esse 10 agora, né, é similar com o que a gente fez anteriormente. A gente vai agora multiplicar os dois membros por 10. Por que por 10? Porque eu vou eliminar os meus denominadores.
Então, eu primeiro encontro o MMC, faço como se fossem frações equivalentes, certo? E agora, ó, eu posso eliminar os denominadores. Aí, a minha equação, né, fica muito parecida com a equação anterior. Vai ficar, então, agora aqui, ó, x menos 10 igual a 30, certo? Logo, x é igual a 40. Então, vocês estão percebendo, né, que essas são duas possibilidades para você resolver as equações com frações, certo? As duas funcionam para qualquer caso, tá? As duas servem do mesmo jeito. Então, é preciso só que você esteja atento aí a quem é que você vai multiplicar, ou você vai escolher a primeira forma, multiplicar todos os termos, tá bom? Vamos ver outros exemplos, certo? Passando aqui para outros exemplos, na próxima página. Esse caso aqui, ó. Eu tenho x mais 1 sobre 5 igual a x sobre 10, certo? Então, pensa bem, você tem duas formas de resolver. Uma delas é, você vai multiplicar todo mundo pelo denominador, né, que cancele, pelo valor que cancele os denominadores. Ou seja, se você escolher a primeira forma para resolver esta equação, basta que você multiplique os dois membros por 10. E aí você já vai poder fazer as simplificações. Se você escolhe a segunda forma, você vai encontrar o MMC, que é o próprio 10, né, também. E aí você vai encontrar as frações equivalentes, que é o que eu vou fazer neste exemplo aqui. Então, vou encontrar as frações equivalentes, né? E como o denominador é 10 e o MMC entre 5 e 10 é 10, certo? É que eu faço, ó, 10 dividido por 5, 2, e é 2 vezes x mais 1. 2 vezes x mais 1 é a mesma coisa que 2 vezes x mais 2, ok? Eu já fiz direto aqui. E aqui 10 dividido por 1, que é 10 vezes x, o próprio x. Neste passo agora, o que é que eu preciso fazer? Cancelar esses denominadores 10. Como é que eu cancelo os denominadores 10 para Ju? Basta que a gente multiplique os dois membros, né, por 10, que aí a gente vai estar cancelando esses denominadores, ok? E aí agora a nossa igualdade ela vai ficar como 2x mais 2 igual a x. Ou seja, a gente tinha antes uma equação com fração e eu consegui escrever esta equação, né, de forma equivalente, só que agora sim as frações, tá claro? Agora o processo de resolver equações é aqueles que a gente já conhece, né? Como é que eu faço para resolver essa equação? A equação era 2x mais 2 igual a x, então eu vou eliminar o x de cada membro, né? Fica x mais 2 igual a 0. O que é que eu faço aqui agora, né? Aí vou ter que tirar, né, 2 de cada membro, ou seja, foi mal. Ou seja, pensar em um número que somado com 2 dê 0. E este valor é menos 2, resposta final aqui, ok? Vamos ver outro exemplo. Nesse exemplo agora, ó, eu tenho várias frações, né, cada fração com um denominador. Então, para a gente pensar nas resoluções, ou você vai encontrar o MMC e a partir desse MMC você vai multiplicar todos os termos. Essa é a primeira forma. Para Ju, por que o MMC? Porque aqui, ó, galera, eu tenho, né, denominadores diferentes. Aquele primeiro exemplo que a gente fez lá só tinha 10 como denominador. Por isso, eu multipliquei direto por 10. Aqui, como eu tenho denominadores diferentes, eu vou escolher um múltiplo comum a esses três denominadores, de forma que simplifique, certo? A outra forma seria tirar o MMC de todo mundo aí, tá? E depois desenvolver esse cálculo, ok? Vamos lá. Então, aqui, né, neste caso, eu vou escrever todos os termos, né, aqui, botei o 1 aqui embaixo só para lembrar que isso aqui é uma fração. É importante vocês fazerem isso também, que às vezes no meio de uma questão, de uma resolução, né, tem um número inteiro lá e você esquece que esse número inteiro pode ser escrito como uma fração, com o denominador 1, tá bom? Então, aqui agora, né, o MMC de 4, 1, 3 e 2, que é 12. Ou seja, eu vou encontrar, né, frações equivalentes, tá? Que foi o que eu planejei fazer aqui. Encontrar as frações equivalentes que tenham denominador 12, certo? Então, deixa eu descer a minha tela aqui, que eu acho que agora ficou coberto. Pronto, então aqui agora, ó, encontrando frações equivalentes, certo? Com o mesmo denominador. Ou seja, aqui embaixo, ó, 12 dividido por 12, é porque essa tela aqui agora vai ficar bem aqui, galera. Deixa eu trocar aqui o pincel. Pronto. Então, aqui agora, ó, 12 dividido por 4, 3. E 3 vezes 5, 15. 12 dividido por 1, 12. 12 vezes 1, 12. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16x. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, eu encontrei frações equivalentes com o mesmo denominador, certo? E aí, agora, né, que eu já tenho frações equivalentes, deixa eu passar aqui para o próximo slide. O
que eu já tenho frações equivalentes, né? Então, eu vou multiplicar os dois membros dessa equação por 12. Por que multiplicar por 12, para Ju? Para eliminar as minhas frações. E agora, eu tenho uma equação, né, apenas com valores inteiros, equivalente à equação inicial, que é 15x mais 12 igual a 16x menos 18. E agora é só eu resolver esta equação, né, utilizando os princípios de igualdade, certo? Operando de um membro, operando no outro, como foi feito aqui, ó. Eliminei 15x de cada lado, certo? Então, como é que ficou a minha equação? 12 é igual a x menos 18. Quero saber o valor de x, não encontrei ainda. Então, eu preciso agora, né, encontrar o valor, né, que menos 18 resulta em 12. Ou lembrar do princípio da igualdade, né? Você pode até pensar na ideia daquele do passar para o outro lado, né? Que eu já falei, a ideia da operação inversa. Se eu tenho menos 18 aqui, ele vai somando, né? Ou pensar que você está acrescentando 18 em um membro, precisa acrescentar 18 em outro membro. Então, x igual a 30, ok? Vamos lá agora. Vou fazer agora aqui outros exemplos, certo? E vou trabalhar agora com um exemplo com equação, com fração e parênteses, certo? Vamos ver aqui, ó. Neste caso aqui que eu tenho uma equação com fração e com parênteses. Então, a primeira sugestão que eu quero dar para vocês, né, o primeiro processo aqui, gente, é a gente realizar a propriedade distributiva, ou seja, a primeira coisa é eliminar os parênteses, certo? Então, para eliminar esses parênteses aqui, eu vou distribuir, ó, 2/3 vezes 4 e 2/3 vezes x. Então, como é que vai ficar essa minha equação equivalente aí? Ela vai ser duas... Eu vou escrever primeiro a multiplicação, tá? Só para não ficar confuso. 2/3 vezes 4 menos 2/3 vezes x mais 5 igual a 2x. Então, esse primeiro processo que eu fiz foi apenas para retirar os parênteses, certo? Agora, né, depois que eu já retirei os parênteses, essa multiplicação eu já podia ter feito direto, só coloquei devagar aqui primeiro para ficar mais claro, tá? Então, aqui agora vai ficar 8/3 menos 2x sobre 3 mais 5 igual a 2x. E agora eu posso escolher, né, qual é o processo que eu vou utilizar para resolver esta equação com fração. Se é multiplicar, né, todos os termos pelo valor do denominador para cancelar, ou se é encontrar as frações equivalentes dos dois membros. Então, se eu escolher aquele processo, né, do MMC, que é o que eu percebo aí que vocês têm mais intimidade, tá? Então, o MMC aqui ele vai ser 3, né? Esse MMC ele é 3, porque aqui o MMC de 3 e 1 é 3, tudo bem? 3 dividido por 3 dá 1, vezes 8, o próprio 8. Menos 3 dividido por 3 dá 1 também, aqui fica o próprio 2x. Lembrando aqui, ó, que os denominadores são 1, ok? Mais 3 dividido por 1 dá 3, vezes 5, 15. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2x, 6x. Certo? Nesse momento agora, o que é que eu faço? Como é que eu faço para eliminar esses 3 aqui dos denominadores para Ju? Basta que eu multiplique os dois membros por 3. Então, se eu multiplico esse membro por 3 e multiplico esse membro por 3, o que é que vai acontecer aqui agora? A gente vai, ó, simplificar, né? Pensar aqui no cancelamento desses denominadores. Então, a minha equação agora ela virou uma equação sem parênteses e sem fração, né? De uma forma muito mais simples. Então, ela vai ficar aqui agora, vou fazer lá do outro lado. 8 menos 2x, né? 8 menos 2x mais 15 igual a 6x. Então, estou reescrevendo aqui essa equação, certo? Para resolver agora aqui, pensando, lembrando daqueles processos básicos de resolução de equação que a gente já conhece, termo algébrico em um membro, termo numérico no outro membro. Então, aqui vai ficar menos 2x menos 6x igual a menos 15 menos 8, certo? Então, menos 8x é igual a menos 15 menos 8 é igual a menos 33. Então, x é igual a menos 33 por menos 8. Então, x é igual a 33 oitavos, certo? Ou seja, a solução dessa equação aí, 33 oitavos, ok, galera? Vou fazer mais um exemplo aqui de equação com fração e com parênteses, certo? Vamos lá. O próximo exemplo, né, ele pode ser um pouquinho mais trabalhoso aí, tá bom? Deixa eu apagar essa situação aqui para a gente ir para o próximo, certo? No próximo exemplo aqui, ele é o caso onde a gente tem uma fração com mais de um termo no numerador, certo? Que é este exemplo aqui.
3x menos 2 sobre 4, menos 4 menos x sobre 2, igual a 2x menos 7x menos 2 sobre 3. Então, cuidado aqui, tá? Com esse tipo de questão. Por quê, né? Qual é a atenção que eu quero que vocês deem para esse tipo de questão? Se a gente vai usar tanto faz o processo que você vai utilizar, mas você tem que tomar cuidado aqui, na hora, né, de trabalhar com esses numeradores aqui, quando você tem mais de um termo, né, em uma fração, tá bom? Então, o que você precisa lembrar aqui primeiro, né, a gente vai fazer o MMC de 4, 2 e 3, que vai ser 12, certo? Então, o MMC, eu já vou fazer aqui as frações equivalentes para cada membro, tá? MMC 12. E aí, aqui agora, ó, 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes esse termo aqui de cima. Então, a minha sugestão é que você não faça direto. A gente vai escrever e vai colocar um parênteses para deixar esse cálculo para fazer na outra etapa. Só uma forma da gente garantir, né, que não vai se confundir com os cálculos. Ou seja, 12 dividido por 4 é 3. Só que eu tenho que fazer 3 vezes isso que está aqui em cima. Então, eu vou colocar um parênteses, 3 vezes 3x menos 2. E vou fazer isso depois, tá bom? O mesmo aqui, ó. 12 dividido por 2 é 6. Aqui tem um sinal de negativo, então vai ser menos 6. Vou colocar o parênteses, 4 menos x, certo? E depois eu vou resolver isso lá embaixo. Mesma coisa aqui, o denominador aqui é 1. 12 dividido por 1 é 12 vezes 2x, 24x. E aqui agora, ó, 12 dividido por 3 é 4. Menos 4 vezes tudo que está aí dentro. Então, ó, 7 menos 2. Então, aqui, ó, dentro desse parênteses, certo? Por que eu coloquei dessa forma? Apenas uma forma da gente organizar melhor a equação e não atrapalhar os cálculos por causa dos sinais. Esse sinal de negativo aqui antes dessa fração indica que todo mundo aqui vai ser o oposto. O mesmo vai acontecer com esse sinal de negativo aqui antes dessa fração. Então, a gente mantém essa ideia, ó, colocando esse sinal aqui e deixando para realizar essa multiplicação depois, certo? Para a gente cancelar esses denominadores agora, multiplico os dois membros por 12, ok? Então, quando eu multiplico esses dois membros por 12 aqui, eu vou poder cancelar, ó, os denominadores. E aí, aqui agora, a minha equação equivalente ela é esta que está aqui. O que é que falta agora para eu resolver essa equação? Fazer a propriedade distributiva. Ju, mas essa equação antes não tinha parênteses. Você colocou esse parênteses por quê? Como forma de organização, quando a gente fez o MMC e encontrou as frações equivalentes, certo? Deixa eu colocar esse menos aqui maior, porque ele está parecendo até uma divisão ali agora que eu estou vendo, ok? Quando eu faço a propriedade distributiva, aí vai ficar 3 vezes 3x, 9x, 3 vezes menos 2, menos 6. Aqui agora, ó, menos 6 vezes 4, menos 24. Menos 6 vezes menos x, mais 6x. No outro membro, ó, igual 24x, menos 4 vezes 7, menos 28x, menos 4 vezes menos 2, mais 8. Ok? E aí agora a gente vai resolver as equações, né? Aquele mesmo processo que a gente já conhece, juntar os termos semelhantes em cada membro se houver, certo? Então aqui, ó, eu posso juntar 9x com 6x e posso juntar menos 6 com menos 24. No outro membro eu posso juntar 24x com menos 28x. Como é que vai ficar então aqui? 15x menos 30 é igual a 24x menos 28x, vai dar menos 4x mais 8. Aquela brincadeira que a gente já sabe, termo algébrico em um membro, termo numérico no outro membro, né? Essa manipulação aí, então como é que vai ficar? 15x mais 4x é igual a 8 mais 30, ok? Então, 19x é igual a 38. Se 19x é igual a 38, significa que x é igual a 38 19avos. Ok, galera? Atenção, não tenha medo. A equação, ela pode sim dar um resultado na forma de fração, na forma de decimal, sem problema nenhum. Tá bom, galera? Espero que tenha ficado claro aí as equações com frações, as equações com parênteses, tá? Vou fazer mais vídeos com alguns exemplos para vocês, ok?
Valeu!